Oi, gente, bom dia. Bem diferente do que a gente já está acostumado a fazer nas quintas-feiras à noite, né? Mas devido a tudo isso que está acontecendo no nosso país, então se faz necessária essa estratégia. Espero muito que vocês estejam em casa, se resguardando, se cuidando, lavando as mãos, não tendo contato com os avós e com as pessoas idosas da família de vocês, certo? E aí, para não parar as nossas atividades, para vocês não se prejudicarem e a gente também não prejudicar o andamento do semestre e da nossa disciplina, hoje, como a gente viria normalmente na quinta-feira à noite, a gente vai ter uma aula sobre território e territorialização, certo? Para situar vocês no tempo e no espaço, essa aula é a primeira aula da segunda unidade, ou seja, nós finalizamos a primeira unidade na semana passada com a prova, todas as notas já estão no sistema, como vocês puderam ver. Alguns alunos que não estão com nota de processual, por favor, mandem e-mail para mim e me procurem, para que eu possa direcionar vocês para uma outra atividade, tá bom? Mas aí a gente concluiu a primeira unidade e aqui vai começar a segunda unidade com essa aula de hoje. Lembrando que a segunda unidade, ela tem um foco em trabalhar a atenção primária à saúde. Então, a primeira coisa que a gente vai começar a trabalhar é sobre território e territorialização. Vocês sabem que eu gosto de dar aula dialogando bastante, né? Mas devido ser um vídeo, então isso não vai ser possível, certo? Então, eu vou fazer uma aula mais expositiva, realmente passando informações para vocês. Lembrando que vocês vão ter acesso a esse material e também vão poder colocar as dúvidas de vocês para que a gente possa retirar em um momento posterior, tá bom? Então, gente, a primeira coisa que vem à cabeça da gente para poder entender o que é a territorialização é entender o conceito de território. Então, por exemplo, hoje nós todos estamos retidos, ou pelo menos deveríamos estar retidos, digamos assim, ao nosso território. Por exemplo, a nossa casa pode ser o nosso território? Sim. O nosso quarto pode ser o nosso território? Sim, porque quando a gente vai lá para o dicionário, a gente tem como território uma grande extensão de terra ou uma pequena extensão de terra, desde que ela seja delimitada. Ou seja, um território ele tem um espaço para começar e um espaço para terminar. A gente vê isso muito facilmente quando considera os estados brasileiros. Os nossos estados brasileiros eles são muito próximos uns dos outros, mas eles existem um limite para cada um. A gente tem limite de Ceará, até o Ceará começa Rio Grande do Norte, Paraíba e por aí vai. Então a primeira coisa para a gente entender é que um território ele pode ser uma área de um país, de um estado, de uma cidade, uma área de um bairro, que é exatamente isso que a gente vai ver quando trabalha territorialização. E aí vai ser um espaço terrestre, né, como a gente já viu, certo? E um espaço, gente, onde tem diversos poderes, ou seja, existem poderes que emanam sobre o território e essa imagem ela é bem interessante porque mostra a grande diversidade de territórios que nós temos no Brasil, devido à grande área geográfica do país. Então a gente tem climas muito diferentes, áreas muito diferentes, territórios muito diferentes. E essa questão da diferença territorial, não só de tamanho, mas também de características, ela é fundamental para que a gente possa entender a interação das pessoas, ou seja, a nossa interação com o território. Esse momento se torna muito oportuno para a gente refletir sobre isso, porque a nossa interação com o território, atualmente, nesse momento que a gente está vivendo agora, ela é fundamental para que a gente possa prevenir uma doença muito grave, né? Prevenir que essa doença ela tenha um avanço ainda maior do que já está tendo, e aí a gente vê o quanto esse território ele é importante nas relações de saúde e de doença que a gente já vem trabalhando dentro da saúde coletiva, certo? Então o território ele também é caracterizado por ter uma população específica. Isso é bem importante a gente lembrar, porque como eu falava aqui nessa imagem, a gente não pode, por exemplo, comparar que a população lá das regiões que estão sendo mais afetadas, como Rio de Janeiro e São Paulo, nessa epidemia de coronavírus, eles estão tendo os mesmos hábitos de vida do que algumas cidades aqui do Nordeste, como por exemplo Mossoró, que não tem até o momento nenhum caso registrado. Lá as pessoas estão com muito mais medo de sair de casa do que aqui. E isso mostra a relação que todos nós temos com o território e que isso vai diferenciar muito de um lugar para outro. Sair
Saindo um pouco dessa epidemia de coronavírus, é a mesma coisa de a gente identificar, por exemplo, a questão das populações que vivem aqui na região amazônica, que vivem na região norte, com a vida das pessoas que vivem na região sul. São hábitos diferentes, é uma cultura diferente, então são diversas coisas que a gente deve considerar quando fala sobre o território e sobre a interação das pessoas com esse território. Outra coisa importante também é que esse território, né, ele é fundamental para problemas de saúde definidos, certo? Ou seja, a gente já estudou sobre determinantes e condicionantes de vida, então todo o território, gente, ele tem condicionantes e determinantes de vida, ou seja, condições que podem provocar o adoecimento da população, certo? Esse espaço apresenta, além de uma delimitação espacial, um perfil histórico, demográfico, epidemiológico, certo? Então, todo o território ele vem de uma construção histórica, tanto que as cidades, elas têm cidades aí que têm mais de 200 anos, né? Cidades muito antigas, que já foram a capital do Brasil, que foram as primeiras cidades a serem habitadas no período da colonização, por exemplo. E uma informação muito importante também é que o território ele está em permanente construção, ou seja, a gente avaliar o território hoje, dia 19 de março de 2020, não é a mesma coisa de a gente analisar o território no dia 19 de abril de 2020, ele já vai ter se modificado muito de um mês para outro, por exemplo. Então, é considerar que ele está em constante mutação. E por ele estar em constante mutação, nós, enquanto moradores do território, também temos que estar nos adaptando a essa realidade, temos que estar atentos a essas mudanças, certo? Então, para a gente começar a entender qual a relação entre território e territorialização, a gente precisa fazer uma caracterização descritiva e analítica das populações e dos seus problemas de saúde e avaliar os reais impactos de serviços sobre os níveis de saúde da população. Ou seja, como essa população vive nesse território, como ela se relaciona, quais são as relações de um com o outro, quais são as principais doenças que aparecem lá naquela cidade, o que é mais comum, o que não é tão comum, a população morre mais de quê, nós temos mais velhos ou nós temos mais jovens. Então, tudo isso, essa análise crítica, ela deve ser construída nesse processo de territorialização, certo? Então, no território nós vamos ter categorias analíticas dos eventos de saúde e doença. Aqui mais uma vez mostrando uma imagem para que vocês sempre lembrem das diversas modificações que nós temos não só no Brasil, mas também no mundo, né? Atualmente nessa epidemia é muito importante trazer esse momento que a gente está vivendo para esse assunto, porque está totalmente interligado, gente. Então, assim, pensar na Itália há um mês atrás e pensar na Itália hoje, que já não tem mais lugar no cemitério para enterrar as pessoas, né? É uma modificação do território muito grande e que a gente tem que se adaptar de uma maneira muito veloz, né? Pensar de que há 2 semanas atrás a gente não estava tão preocupado ou estava preocupado, mas nem tanto com o coronavírus, e hoje a gente está tendo que parar as nossas atividades ou pelo menos diminuir 90% para poder evitar que essa doença progrida e cause ainda mais sofrimento, ainda mais caos no mundo inteiro, né? Então o território ele também tem dessas modificações bem repentinas. E aí, atualmente, nós temos uma concepção hegemônica de saúde. Por que é tão difícil conscientizar as pessoas a ficar em casa? Por causa disso aqui. Porque a gente tem uma concepção hegemônica de saúde, então as pessoas pensam, eu vou me cuidar quando eu estiver doente. Então a gente incentivar e a gente pedir para que as pessoas se previnam é muito mais difícil do que eu dizer, gente, se você ficar doente, se você adquirir coronavírus, eu tenho um medicamento para isso. Se nós já tivéssemos um medicamento, essa prevenção ela seria ainda mais difícil, porque a gente tem essa concepção hegemônica de saúde, que é aquela concepção do modelo biomédico, ainda muito voltado para a doença, ainda muito voltado para a questão hospitalocêntrica. Por que é tão difícil a prevenção? Por que é tão difícil conscientizar as pessoas a ficar em casa? Porque elas sempre se preocupam mais quando já estão doentes e não com a sua prevenção.
E aí isso também repercute na questão de promoção da saúde, né? Essa promoção da saúde ela é uma questão bem delicada, porque a gente tenta promover a saúde de diversas formas, né? Incentivando a prática de exercício físico, uma alimentação saudável, um controle psíquico, espiritual, e aí nesse momento isso também está tendo que ter uma certa dificuldade, porque você já não pode estar se locomovendo tanto quanto antes, as atividades físicas elas podem ser mantidas, mas com algumas cautelas, enfim. Mas a promoção da saúde, num contexto geral, ela é fundamental para a saúde de um território e para a saúde de uma população. Então, gente, o território, como a gente já falou, ele sofre por todas essas questões aqui, certo? Tem as interações geográficas, políticas, econômicas, antropológicas, certo? Então, isso daqui a gente já comentou. E aqui, finalmente, a gente vai entrar em por que trabalhar o território e a territorialização na atenção básica e no SUS. Vamos lá. Aqui em Mossoró, por exemplo, nós temos várias unidades básicas de saúde. Todas as unidades básicas de saúde, elas estão situadas em um território, ou seja, elas abrangem uma área de saúde, certo? Que tem começo e que tem fim. Existem alguns bairros aqui de Mossoró, como é o exemplo do Santo Antônio. Por que eu cito Santo Antônio? Porque é um bairro extremamente populoso. O que quer dizer um bairro populoso? Quer dizer que tem muitas pessoas vivendo em um território pequeno. Então, uma estratégia que foi lançada lá no Santo Antônio é que o Santo Antônio é um dos bairros aqui de Mossoró, e se não me engano é o único bairro aqui de Mossoró, que tem 2 unidades básicas de saúde no mesmo bairro. E aí o que acontece? Até uma parte do bairro é de uma unidade básica de saúde, que é a unidade básica de saúde do Chico Costa, e até outra parte do bairro é a unidade básica de saúde, que se eu não me engano o nome é Sinharinha Borges. Não me recordo o nome decorado da outra agora. Mas enfim, isso, gente, é pra gente entender que a estratégia de saúde da família, que a gente vai estudar no próximo momento, né, no próximo vídeo possivelmente, eles precisam ter uma população adscrita. Então esse termo é muito importante para que vocês saibam. População adscrita é o quê? População adscrita é aquela população que vive no território, certo? Então toda a equipe de estratégia de saúde da família tem a sua população adscrita, como está dizendo aqui, certo? E ela é responsável pelo acompanhamento dessa população. Então por que a gente já viu em algum momento, ou já passou por essa situação de que eu não estou conseguindo fazer o preventivo aqui no meu bairro, e aí eu vou procurar, eu moro no Alto São Manuel, por exemplo, certo? E aí eu vou procurar o preventivo lá no Dom Jaime Câmara, que é bem aqui. E aí quando eu chego lá no Dom Jaime Câmara, eu chego lá, olha, eu vim fazer o preventivo, porque lá na minha unidade, no Alto São Manuel, não está fazendo. E aí quando a gente chega lá, eles dizem, olha, você não pode fazer. E aí, por que você não pode fazer? Porque você não faz parte da população adscrita daquele território, certo? Professora, mas aí isso é um problema porque eu vou deixar de ser atendido. Mas aí a gente tem que pensar na perspectiva de quê? Imagina só, se todo mundo daqui do Alto São Manuel que não consegue vai para lá. Vocês acham que o território de lá vai ter condição de manter a demanda de lá e das que estão indo? Não. É por isso que a gente precisa organizar e delimitar o território, delimitar a população adscrita. Quando a gente for estudar sobre a Política Nacional de Atenção Básica, a gente vai ver o máximo de pessoas que cada equipe, né, ela pode abranger. O que acontece, gente, na realidade, é que, infelizmente, existe uma demanda muito grande para uma oferta pequena, né? Então, esse é o problema. Mas, teoricamente, se a demanda ela atendesse à oferta e vice-versa, esse serviço ele seria bem organizado, porque nós seríamos um território, uma população daquele território e cada um procura aquele atendimento, certo? Então, grandes mudanças em relação ao modelo hegemônico médico hospitalocêntrico, que isso daqui é uma coisa que a gente vem batendo muito e que inclusive eu explicava para vocês na aula do SUS, é que a atenção primária à saúde ela foi também um movimento muito importante, porque vai falar exatamente dessa mudança do modelo hospitalocêntrico, vai tirar as pessoas do foco da doença e vai colocar as pessoas no foco da promoção, prevenção e recuperação da saúde
saúde, que são as 3 coisas previstas lá na 8.080, lá na atenção primária à saúde também, certo? Então, a saúde vai ser compreendida não só como o bem-estar biopsicossocial, né, que é aquele conceito da OMS que a gente já comentou, mas também como uma qualidade de vida. Nós vamos ter uma prestação de serviços de saúde com direito à cidadania, porque aqui a gente já tem a participação social, a gente já tem os conselhos de saúde, né, as conferências de saúde. Nós temos também concentrações de ações na coletividade. O que quer dizer isso? Uma das características principais da atenção básica é a questão de grupos, né? Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento que nós temos grupos em algumas unidades, grupos de gestante, grupos de idosos, grupos de hipertensos e diabéticos, né? As atividades coletivas, elas são bem importantes. Nós temos aqui uma atenção integral à saúde, hierarquização da rede de atendimento, que a gente vai estudar isso mais à frente, quando for estudar sobre as redes de atenção à saúde. Nós temos também uma distribuição dos serviços de saúde no território dos municípios, que foi o que eu já expliquei para vocês. Mossoró é um município grande, então seria impossível que nós tivéssemos, por exemplo, só uma unidade básica de saúde. A gente precisa de mais de uma unidade básica em pontos estratégicos do município para dar suporte a uma população adscrita também específica, certo? De acordo com as necessidades de cada um. Nós vamos ter um planejamento e uma programação pautados em dados epidemiológicos. Esses dados epidemiológicos aqui, gente, eu vou falar um pouco mais à frente para vocês, que eles têm a ver com o sistema da atenção básica, que é o CIAB. Todo profissional da atenção básica, ele é muito cobrado e é uma cobrança necessária por uma coisinha chamada produção. Então, todo atendimento que ele faz, ele precisa registrar. Quando o agente comunitário de saúde vai lá na nossa casa, ele preenche uma série de papéis e que tudo isso depois vai ser encaminhado lá para o sistema de informação, que esses dados, né, eles vão ser transformados em informação, e essas informações, elas vão dar um perfil epidemiológico. O que é um perfil epidemiológico? É dizer quantos idosos eu tenho no município, quantos hipertensos, quantos diabéticos, quantas mortalidades maternas eu tive, quantas mortalidades fetais, quantos óbitos gestacionais, né, óbito de gestantes, óbitos por causas externas, infecções sexualmente transmissíveis, dengue, zika, chikungunya, o coronavírus agora vai entrar também como notificação compulsória, enfim. Esse perfil epidemiológico, ele sai da atenção básica. É por isso que daqui pra frente vocês vão escutar eu repetir muito, por vídeo ou pessoalmente, ou em tudo na vida, que a atenção básica, a atenção primária é a porta de entrada do usuário no serviço de saúde, certo? Organização da demanda, a gente já comentou muito sobre isso, porque quando a gente organiza a demanda, a gente coloca as pessoas entendendo por onde é que elas têm que entrar, a gente evita que os outros serviços eles fiquem superlotados, né? Assim? E o acolhimento dos problemas de saúde da população adscrita, que eu diria que esse é um problema bastante recorrente, mas que entendendo por que isso acontece, a gente consegue buscar algumas soluções possíveis. Prescrição altamente detalhada das ações programáticas previstas na estratégia de saúde da família. Então, toda a equipe ela tem um cronograma de atendimentos, certo? Tem o dia que é o dia do pré-natal, o dia do preventivo, o dia da planejamento familiar, vocês já devem ter se reparado com isso. A necessidade de um verdadeiro trabalho em equipe, então daqui pra frente a gente vai falar muito também em equipe multiprofissional, em equipe de saúde da família, em equipe de atenção básica, porque é nessa perspectiva que a atenção primária ela trabalha, certo? A incapacidade dos profissionais da equipe de saúde da família de perceberem e operacionalizarem o ambiente território. Então, gente, esse aqui está o X da questão de por que a gente está estudando territorialização e a relação disso com a atenção básica. Toda a equipe de saúde, ela deve ter, vou mostrar uns exemplos para vocês, a territorialização da sua área,
Lembram o que é área? A área é aquele espaço geográfico, é aquele território. Território e área é a mesma coisa? Sim. Aqui para atenção básica a gente usa mais o termo área, certo? A área é aquele território em que a unidade básica de saúde ela está inserida, certo? E responsável por aquela população adscrita. Dentro de uma área, nós temos o que nós chamamos de micro-áreas. O que são micro-áreas? Podem ser uma rua, duas ruas, certo? Tem micro-áreas, gente, que é assim, ó, uma mesma rua, certo? Até metade da rua é uma micro-área. Da metade da rua para o final da rua é uma outra micro-área. E aí, cada agente comunitário de saúde fica responsável por uma micro-área. Por isso, que quando a gente chega na unidade básica de saúde, a primeira coisa que falam pra gente é: quem é o seu agente de saúde? Não é assim? Aí a gente diz, é Maria. Então, quando eu digo que é Maria, automaticamente eles já sabem onde é que eu moro, né? Porque sabem que a Maria é da Rua do Cruzeiro, que é a rua que eu moro lá no Ceará, por exemplo, certo? Então, é desse jeito que acontece. E aí, cada agente comunitário de saúde, ele é responsável pela sua microárea. E não só agentes comunitários de saúde, como também todos os profissionais da equipe de saúde da família são responsáveis pela territorialização daquela área, certo? E aí, o que acontece? Esse é um desafio muito grande, porque lembra que eu falava para vocês no início que o território ele é um ambiente que se modifica muito? Então, o que acontece? Quando a gente vai em algumas unidades, a gente encontra, normalmente está pregado lá na parede, né, a territorialização, mas que ela foi feita há um tempinho. E aí, se a gente for pegar aquela territorialização que está lá na parede da unidade e for comparar com o território de hoje, está muito diferente. Esse semestre, infelizmente, a gente não vai ter a oportunidade de fazer a territorialização. Mas no semestre passado, com a turma do P4 do semestre passado, eu fiz a territorialização com eles numa unidade básica de saúde aqui de Mossoró. Tinha combinado com a aluna de trazer ela para a sala, né, para ela dizer para vocês como tinha sido, mostrar um vídeo. Ia ser um momento bem interessante, mas a gente vai planejar isso depois. E aí foi muito rico porque a gente pôde atualizar eles desse processo de territorialização e mostrar a importância disso, né, para o contexto atual. E aí, gente, o que acontece? Por que é tão importante territorializar? Porque a gente vai ver o que mudou, né? Quando a gente territorializa, a gente leva em consideração as questões ambientais. Então, o que é finalmente territorializar? É a gente andar pelo território, né? Eu não tenho como territorializar lá sentada no meu birô e dizendo: a rua tal é de Maria, então vai ter isso daqui, a rua tal é do Francisco, vai ter isso daqui. Eu não tenho, eu tenho que de fato ir até o território e ver questões ambientais, as principais doenças que a população está apresentando, questões também pessoais. Quando a gente faz a territorialização, nessa realidade que a gente encontrou, existiam muitos casos de pessoas de mães que estavam sofrendo porque tinham filhos que estavam no mundo do crime, e aí isso estava afetando na pressão alta, porque era hipertensa, isso tudo estava afetando. Então eu preciso conhecer a realidade da minha população, certo? Do meu território, para saber como eu posso intervir diante disso. E eu não tenho como fazer isso é um fato. Eu não tenho como fazer isso lá sentada no meu birô dentro da unidade básica de saúde, tá bom? Então, alguns tópicos que eu chamo a atenção para o processo de territorialização é a questão ambiental, né? Que é mais uma tarefa agregada aos profissionais de saúde. Então, por exemplo, quando a gente foi fazer essa territorialização no semestre passado, a gente encontrou muito caso de lixo na rua, né? E aí a população, esse bairro que a gente foi, era um bairro muito caracterizado por vilas e condomínios e pessoas que moravam de aluguel. E aí a gente foi entender a dinâmica daquele território e aí foi ver que o lixo, o carro do lixo, né, como a gente chama, só passava à noite. Mas as pessoas saíam pela manhã e só voltavam à noite depois que o carro já tinha passado. Então o que acontece? Quando ela acordava, ela colocava logo o lixo lá, ele passava o dia inteiro, né? E aí a gente tem animais, a gente tem um monte de coisas que vão afetar nisso, e aí aquele lixo começava a se espalhar, e se tiver rasgada a sacola, eles não levam. Então vocês estão vendo como uma pequena coisa, ela altera toda uma dinâmica
certo? E aí, eu tô falando muito dessa questão de identificar problemas, mas quando a gente faz territorialização, também a gente não é só o dedo podre, não. Não basta só a gente chegar no território e dizer está errado, está errado, está errado, não. E está errado, mas o que eu posso fazer enquanto profissional, enquanto equipe, para mudar essa realidade? Né? E aí esse é um exercício que eu fiz com os alunos e que foi uma atividade muito maravilhosa, muito rica, e que eles traçaram estratégias para o enfrentamento dessas dificuldades, certo? E era isso que eu ia trazer para mostrar para vocês, mas vocês podem entrar em contato com eles e procurar saber como foi isso, mas foi muito, muito interessante. Depois eu conto para vocês com detalhes sobre isso. E aí, isso aqui tudo eu já falei, né, gente, que é o que se deseja com a territorialização, né, que é o conhecimento do território, das suas características, dos seus determinantes, né, das ações, de como eles são percebidos pelas populações, o que a população também tem a dizer sobre aquele território, né. E aqui é um bairro maravilhoso, mas quando chove fica um caos, né. Então, a relação daquela população com aquele bairro, com aquela área, ela vai mudar de acordo com a época do ano, por exemplo, né? Então, são muitas questões, certo? E aí, gente, a territorialização, ela é um dos pressupostos básicos do trabalho da estratégia de saúde da família, ou seja, vamos imaginar que nesse exato momento, eu sempre faço essa brincadeira com os alunos em sala, e não podia deixar de fazer com vocês, mesmo em vídeo, vocês sabem que eu sempre brinco muito. Nesse exato momento eu estou sendo nomeada como secretária de saúde do meu município, lá no Ceará, e aí eu vou pegar um dos meus alunos, um de vocês, para ser o enfermeiro de uma unidade básica de saúde, certo? E aí eu vou dizer, fulano, não vou dizer o nome, né, pra vocês não ficarem com ciúme, eu vou dizer, fulano, você vai ser o novo enfermeiro da unidade básica de saúde e tal. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? A territorialização, certo? Nunca esqueçam disso, porque, além do mais, porque vocês estão indo para um território totalmente desconhecido de vocês, né? Para um outro estado, para uma outra cidade. Isso vale nessa perspectiva de ir para um outro lugar, como também vale para se fosse, por exemplo, na cidade de vocês. Vocês também teriam que fazer a territorialização do mesmo jeito, tá? Então, a gente vai fazer um reconhecimento do ambiente. Tem algumas etapas para o processo de territorialização que devem ser obedecidas. Então, o SUS ele se organiza com base no extrato territorial, que isso aqui eu já expliquei para vocês sabem que eu vou me adiantando um pouco, né? Expliquei já o que é microárea, área e área de abrangência. A área de abrangência é um conceito que a gente já trabalhou muito quando considera os outros serviços, né? Quando uma outra pessoa vem, por exemplo, uma pessoa que mora em uma outra cidade, ela pode vir ser atendida numa unidade básica de saúde aqui de Mossoró? Não, porque ela não faz parte da área de abrangência, é outro município, ela tá saindo totalmente da área dela e está indo para outra área de abrangência, certo? Aqui, ó, é um exemplo de territorialização, vocês vão pegar o material e vão visualizar melhor, certo? E aqui, gente, não dá para ver direito nessa imagem, mas é bem interessante esse processo porque nós temos que criar algumas legendas. No semestre passado, os meninos fizeram, eu tenho até algumas fotos que eu vou mostrar para vocês depois, uma maquete, né? E ficou fantástico, eles fizeram a maquete e nessa maquete eles fizeram algumas legendas, que é exatamente isso que pede aqui. Então, por exemplo, lá tinha uma igreja, então as igrejas elas têm uma legenda, os supermercados têm outra legenda, praça, escola, enfim, tudo dentro da territorialização precisa ter uma legenda, assim como a identificação das ruas, certo? Então eu preciso colocar o nome das ruas, preciso colocar onde ela começa e termina, certo? Aqui mais um exemplo, certo? Aqui, não sei se vocês conseguem visualizar bem, mas tem essas legendazinhas aqui mostrando o que está situado aqui no território, tá? E aí ele deve ser contínuo, ou seja, não existe, eu fiz territorialização hoje e nunca mais vou fazer, não existe isso. Ele deve ser contínuo. Vamos imaginar que vamos fazer pelo menos uma vez por ano, né? Seria o ideal, digamos assim, tá bom? Porque aí nós vamos ter sempre
modificações, prejuízos ao ecossistema, então muitas situações que podem acontecer e que podem modificar a dinâmica desse território. Aqui falando sobre o Sistema de Informação da Atenção Básica, o SIAB, que eu já falei para vocês qual a importância da territorialização do SIAB, né? Então aqui vocês têm essa leitura para realizar quando pegarem o material. Quando esse daqui, gente, eu trouxe só a título de informação, mas isso tem se modificado, que é uma das fichas do SIAB, que é sobre o cadastramento das famílias, certo? As famílias, elas são cadastradas, todas as pessoas que são daquela família, a idade, sexo e tudo. Aqui em Mossoró, a prefeitura já está implementando fazer isso de forma informatizada, que é dando tablets para os agentes comunitários de saúde. E aí eles já fazem isso de uma forma informatizada e esse dado já vai direto para o sistema de informação. Porém, existem alguns agentes comunitários que ainda não têm esse tablet e aí eles têm mesmo que preencher essa fichazinha, depois passa tudo para o sistema e depois todas as informações vão para o SIAB, tá bom? E aí nessas informações estão, por exemplo, o tipo de casa, o destino do lixo, tratamento de água, abastecimento, sistema de esgoto, enfim, procurando dar uma visão geral sobre como aquela população vive. Vou dar um outro exemplo para vocês. Durante a graduação, eu fiz um processo de territorialização num certo bairro aqui de Mossoró, e aí nós encontramos coisas que a gente achava que não existia, né? Como, por exemplo, pessoas que faziam as necessidades fisiológicas, número 1 e número 2, no chão, né, na terra, na areia, cavava um buraquinho, fazia e depois cobria, né? Então são coisas que a gente acha que não existem, mas que ainda existem, né? Pessoas que não têm acesso à informação para saber que essa prática é uma prática totalmente não higiênica, né? E prejudicial à saúde devido a várias doenças. Imagina quando chove, o contato da água com as fezes, enfim. Muitas questões que elas precisam ser analisadas, certo? Uma outra coisa que é bem importante falar também, ainda reforçando sobre essa mudança do território, gente, é que ultimamente o nosso país, falar especialmente no Brasil, ele tem passado por grandes catástrofes ambientais, né? E isso é uma modificação muito expressiva no território, né? Essas fotos aqui, eu não sei se vocês conseguem identificar, mas isso daqui é a mesma coisa que isso aqui, e que são relacionadas a Brumadinho, em Minas Gerais, né? Aquela tragédia que aconteceu em Brumadinho, isso daqui é a mesma coisa disso daqui, né? Para vocês verem como um catástrofe ambiental, uma questão ambiental, né? Ela pode interferir num território. Aqui são a questão das queimadas, né? Vejam só aqui, ó, bem atual, de julho de 2019, e eu poderia colocar facilmente aqui novas imagens relacionando ao coronavírus, que é a epidemia que nós estamos vivendo atualmente, né? Comparar, por exemplo, a essa hora do dia, a nossa instituição, há uma semana atrás, ou há um mês atrás, né, quando começaram as aulas, quando essa questão do coronavírus ela estava mais distante, com o dia de hoje, que eu estou aqui sozinha, né, dando aula para vocês, certo? E aí nós temos, isso também repercute muito na questão atual, gente. O território enquanto modificador das relações de trabalho, ambiente e saúde, né? Estamos exatamente vivendo esse momento. A gente está tendo que se privar do convívio, digamos assim, com o território, e é claro que isso afeta nas nossas relações de trabalho, né? Muitas pessoas que são autônomas, que trabalham por conta própria, estão perdendo dinheiro, cliente, estão tendo dificuldade financeira, porque não estão podendo se relacionar com o meio, né? E outras questões também são as questões ambientais, as questões de trabalho. Então, quantas pessoas não geram adoecimento devido ao seu processo de trabalho, né? Um processo de trabalho que causa um adoecimento físico, psíquico, emocional, certo? Então são diversas questões que podem ser identificadas. Aqui eu tenho um organogramazinho das relações de trabalho, para vocês darem uma olhadinha em casa.
Aqui mais algumas informações sobre as relações de produção, trabalho e ambiente e saúde do território. E aí, gente, aqui, ó, processo, saúde e doença, já estudamos muito sobre isso, né? Na dinâmica viva dos territórios. Para inverter os modelos de atenção à saúde no SUS, é preciso ver a dinâmica do processo saúde e doença no território. É preciso reconhecer o território e ter vínculos com o território. Foi aquilo que eu disse para vocês. Não dá para ter vínculo estando lá no meu consultório. A abordagem do território pelas equipes de saúde. Então, todos devem estar envolvidos. Muitas vezes a gente deixa isso muito a cargo dos agentes comunitários de saúde, esquecendo que nós, enquanto enfermeiros e vocês, futuros enfermeiros, temos participação fundamental nesse processo. Um profissional ou uma equipe de saúde da família chega a uma nova unidade. Vamos imaginar vocês lá recebendo aquele emprego que eu prometi para vocês, né? Vocês estão chegando lá na unidade básica de saúde, feliz, alegre, satisfeito. Então, vão começar a fazer a territorialização e vão começar por onde? O que já se sabe sobre esse lugar? Reconhece essas imagens? Vão ver trechinho do material, espero que reconheçam, né? Essas imagens são de Mossoró. Então, sempre que a gente chega a algum lugar, vamos voltar agora a nossa realidade aqui para Mossoró, a gente já conhece um pouco sobre aquele local, entendeu? Eu, por exemplo, quando vim para Mossoró em 2013, eu já sabia que o auge de Mossoró era junho, né? Com a história do Mossoró Cidade Junina e do Pingo da Meia-Dia. Então, para mim, era o que mais se falava quando pensava em Mossoró, pensava nisso. Aí você pensa, professor, o que isso tem a ver com territorialização, com saúde, com atenção primária? Gente, tem tudo a ver. Esse é o período do ano, por exemplo, em que as ações de saúde, de prevenção, vou citar especialmente a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, elas devem ser ainda mais fortificadas. Mossoró não é uma cidade que não tem carnaval, que normalmente é no carnaval que as pessoas têm mesmo uma relação sexual mais desprotegida, tem mais contato com pessoas, enfim, é uma época do ano em que as pessoas realmente saem para curtir. Aqui não tem carnaval, mas tem Mossoró Cidade Junina, que é um momento que as pessoas também fazem muito dessas práticas, entendeu? Então, é importante reconhecer essas características do território. Mas aqui voltando, a gente conhece a história do lugar. Outra coisa muito comum daqui de Mossoró que a gente escuta muito falar, a história do Lampião. O Lampião foi aqui que mataram o Lampião, né? Assim? Então, a identidade territorial, a potencialidade de tradição, culturas, valores, hábitos, possíveis conflitos de poder, ocupação do solo, culturais, e todos esses aspectos, como eu falei para vocês, são relevantes para a saúde. A outra coisa é, o que já se sabe sobre esse local? Reconhece essas imagens? Acredito que sim, né? Aqui é a catedral, né? Catedral de Santa Luzia. Aqui é o centro da cidade de Mossoró, no dia normal, né? E aqui é o famoso, alguém já deve ter ouvido falar, no canal do Termas, certo? E aí, a gente considera nessa cidade também o ecossistema local, os dados sobre a população. Como é que eu vou saber os dados sobre a população? Indo lá nos sistemas de informação, certo? E os indicadores de saúde, que também estão nos sistemas de informação, que são os dados de a população de Mossoró é essencialmente em qual faixa etária, nós temos mais homens ou mulheres, entendem? Essas informações importantes. E aí, sabendo dessas informações, a gente vai fazer o quê? Pondo o pé no chão e a mão na massa. Então, uma das primeiras coisas que a gente pode fazer para territorializar, gente, é abordar previamente alguém que conheça bem a comunidade. É bem aquela história. Quando a gente chega num local desconhecido, a primeira coisa que a gente faz é: mulher, me conta aqui, como é que tu faz isso? Né? O que tem aqui? E aí essa pessoa vai começando a familiarizar a gente com aquele ambiente, certo? Que são os atores sociais, essas pessoas, certo? Cuidar da postura da equipe também é fundamental. Então, o enfermeiro, gente, nós vamos ver isso na próxima aula.
ele tem um papel fundamental de ser o coordenador, gerente da equipe, né, da equipe de saúde da família, certo? Propostas de trabalho, as perguntas que querem responder, como vão buscar essas respostas, compartilhar elementos que vão encontrar, enfim. É o enfermeiro que ele deve estar à frente desse processo para ver os caminhos que devem ser seguidos nesse processo. O ambiente, já falei aqui sobre isso, né? Ecossistema e paisagens modificadas. Então, o que é que nós temos aqui no meio físico, no meio biológico e também nas dinâmicas ambientais e no uso do solo, né? Como é a questão, por exemplo, do uso de solo e mobilidade aqui em Mossoró. Nós temos um transporte público que dá conta da demanda da cidade? Sim ou não? Como isso afeta na vida das pessoas e na saúde das pessoas para com o território, né? Atualmente, por exemplo, nós não temos um sistema, um transporte público que dê conta de tanta gente. E aí a gente tem que evitar aglomerações. Então, como é que eu vou evitar aglomeração se eu tenho um transporte público que não dá conta do número de pessoas que eu tenho e se eu tenho pessoas que só têm como se transportar para o seu trabalho e para a sua casa através de transporte público? Vocês estão vendo como tudo está interligado com o território? É mais ou menos nesse sentido, gente. Outra coisa também, a questão de formas de deslocamento, isso aqui eu já falei, localização das áreas residenciais. Toda cidade, Mossoró, em toda cidade, a gente sabe que tem uma parte da cidade que é área nobre e uma parte da cidade que não é área nobre, certo? A gente tem como planejar as mesmas ações de saúde para uma cidade inteira? Não, impossível, inviável, porque cada parte dela nós vamos ter modos de viver e levar a vida diferente. Processos de produção. Esses processos de produção, gente, está muito relacionado à questão da economia, né? Qual é a principal forma de economia de uma cidade? Aqui em Mossoró, em um certo tempo, durante muito tempo, foi a questão das bases da Petrobras, né? Alguém já deve ter ouvido falar sobre isso. Então, durante muito tempo, muitas pessoas vinham de fora para cá. Outra coisa também muito importante de falar sobre Mossoró é que muitas pessoas vêm de fora para estudar. Então, é uma cidade que recebe muita gente de fora. E aí, isso também afeta na dinâmica do território, certo? Os conflitos socioambientais, né? Se existe algum conflito em curso no território, de grupos de população, se existem grupos rivais, facções criminais, esse tipo de coisa também, certo? O que se deseja alcançar. Então, com tudo isso, gente, nós temos muitos objetivos a serem alcançados, né? E eu vou citar para vocês alguns deles, que é um dos principais que eu cito, é a ampliação do olhar dos profissionais da atenção básica à saúde sobre o território e as estratégias para a superação dos limites das unidades, ou seja, pensar para além do muro da UBS, tá bom? A reconstrução do vínculo dos profissionais com os usuários, a adequação das ações de saúde de acordo com a realidade e a singularidade de cada um, de cada indivíduo, de cada população, a incorporação efetiva do paradigma da promoção da saúde. Então, eu só tenho como promover a saúde se eu pensar nos principais problemas de saúde vivenciados, certo? E aí, territorializar é importante porque, além de promover tudo isso, gente, também vai promover uma compreensão mais detalhada sobre o processo de saúde e doença. A gente fala muito de processo. Lembra que sempre que eu disser processo, o que é processo? É algo que está progredindo, né? Então, é algo que está em construção, digamos assim, certo? Então, o processo de saúde e doença é como aquela população está construindo a sua relação entre a saúde e a doença. Está sendo uma relação ok? Está sendo uma relação ruim? Está sendo uma relação mais ou menos? Nós temos saúde, nós temos doença na mesma proporção? Como é que está sendo? Né? Então, através disso é que nós vamos pensar aqui nesse território de uma maneira mais abrangente. Eu trago aqui nesse ponto, gente, uma outra coisa importante para a territorialização, também fundamental,
que é organização do trabalho na atenção básica à saúde. E aí, entre parênteses, eu trago o NASF. O NASF, para quem não conhece, é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Nós vamos ter um momento para discutir, possivelmente na próxima aula, sobre o NASF, sobre o que é o NASF, qual a importância dele, tanto para a territorialização quanto para a atenção primária à saúde, certo? Então a gente vai falar sobre isso mais à frente. Nessa imagenzinha aqui, ó, só para vocês terem noção de como é que se organiza mais ou menos o que eu já falei. Nós temos aqui a família, então vamos se colocar aqui nessa territorialização. Nós temos a nossa família e nós temos a nossa microárea, vamos dizer, a rua que a gente mora, né? Mas aí nós temos a área de abrangência das unidades básicas de saúde. Eu sou de qual unidade básica de saúde? Sou da unidade básica de saúde tal, que está dentro de um distrito sanitário, certo? Mossoró pode ser chamado como distrito sanitário? Sim. Que está dentro de um município, certo? Que Mossoró também, obviamente, é um município. Então, a territorialização, ela se configura mais ou menos nessa perspectiva. Então, gente, hoje era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre território e territorialização. Espero muito que tenha ficado claro, né? Não foi uma aula muito fácil de fazer, porque senti muita falta de vocês interagindo aqui comigo, mas espero que vocês tenham aprendido o que eu tentei passar aqui para vocês. E caso alguma coisa não tenha ficado clara, vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas via e-mail ou aqui pela plataforma, certo? Eu vou mandar na próxima aula alguns textos para vocês lerem sobre o nosso próximo assunto e algumas questõezinhas para a gente ir revisando, para vocês não perderem muito foco nesse momento. E por favor, se cuidem, né? Fiquem em casa, nós não estamos de férias, então não percam o foco do semestre de vocês, certo? Possivelmente, quando a gente retornar às atividades, a gente já vai retornar com um ritmo bem acelerado, então vamos manter aí o foco nas nossas atividades, tá bom? Então, um beijo e um abraço para todos e fiquem com Deus.